Olá, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje junto com o Carlos Moreno, que já está chegando. Buenas noites. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo, gratidão por você estar aqui. Eu que Gratidão agradeço pela oportunidade, viu? depois de tanto tempo, né? Muito. Muito bom. Trazendo esse título ainda, né, Carlos? Autocuidado e o poder das escolhas. Muita coisa para se falar. O espaço, eu estou trazendo nessas quartas-feiras um movimento de trazer um pouco mais de consciência, de despertar mesmo. Esse autoconhecimento que a gente precisa para poder fazer escolhas mais conscientes na vida. Sim. E sabendo do teu conhecimento, da tua forma de agir, conhecendo a sua forma de trabalhar e de ensinar as pessoas, essa semente que você planta, por onde você passa, é um prazer muito grande ter você aqui e trazer um pouquinho desse conhecimento e a gente falar junto sobre isso. Gratidão a todos que estão entrando. Esse espaço aqui agora é nosso. Então, eu vou deixar você se apresentar um pouquinho. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Sei que você tem espalhado grandes sementes aí pelas vidas, não só de uma forma física, mas também agora pela internet. Eu vi que você está fazendo bastante live e isso é prazeroso demais, porque nós temos que ser assim generosos e levar realmente tudo aquilo que queima em nosso coração para outras vidas, porque eu tenho certeza que é nesse plantar que coisas vão acontecendo, não só na nossa vida, mas também dos outros. Mas eu me chamo Carlos, eu sou casado, tenho uma pequena filha, estou hoje como personal trainer, trabalho também como treinador da EQ, como parte de fazer fortalecimento para triatletas e corredores. Tem sido prazer ajudar as pessoas a, primeiramente, cada vez mais se conhecerem, que isso é o mais importante. Mostrar para elas o quanto, às vezes, elas colocam dificuldades por coisas que não existem, mas também mostrando para elas o quanto elas são capazes de ir muito mais além do que imaginam. Só mostrando que elas precisam se permitir, precisam realmente se destravar cada vez mais de coisas que às vezes a nossa cabeça vai criando no nosso dia a dia. E principalmente a cada passo de performance que a pessoa vai tendo, a cada vitória que ela vai tendo nos treinos, enfim, ela vai percebendo que ela pode muito bem, além de fazer isso na saúde, ela pode fazer isso nas outras áreas da vida dela. Então, tem sido prazeroso poder ajudar as pessoas aí a cada vez mais evoluírem, a crescerem no seu desenvolvimento. Trabalhar com isso é muito maravilhoso, né, Carlos? É. É muito maravilhoso. Como Carlos, para quem não me conhece, eu sou Ilane Vieira, sou personal trainer também, educadora física e terapeuta. Aperfeiçoei nesse movimento de estudo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, seja ele em todas as áreas, e principalmente no físico. O nosso físico, ele é uma antena, né? Se você não faz umas escolhas conscientes e mais saudáveis e inteligentes, ele começa a reverberar com o tempo muita coisa. Passamos pela pandemia, na época que a gente começou a fazer as lives, e a gente viu quanto tinha pessoas totalmente fora do sentido da sua bússola interior, de buscar consciência nas escolhas. Então, receber esse chamado na pandemia e não trilhar ele após passar isso, porque eu acredito que todos nós que passamos por essa experiência tão forte, né? É um chamado para a gente observar como que a gente está seguindo a nossa vida e poder trazer novas escolhas que nos levam para um caminho com mais consciência, com a mente mais limpa, o coração mais puro, com amor envolvendo as escolhas. Então, é muito maravilhoso poder chegar nesse contexto de hoje, poder fazer essa escolha, porque se a gente passou por aquilo tudo e a gente está no aqui no presente, já é um grande presente, né? Sim, sim. E é um grande presente pelo fato de que esse período da pandemia, toda a crise que existe no ser humano, né, independente do que ele está passando nesse momento, é um momento de ele refletir. Porque justamente esse momento de crise, a gente tem a oportunidade de enxergar um pouco mais o que tem sido feito para se chegar a esse período, né? Por que eu cheguei até aqui? Por que eu estou assim? Criar esses questionamentos para realmente você poder entender que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, você só chegou a essa crise ou esse momento
por conta própria, porque você fez as suas escolhas, isso vai fazer com que você comece a começar a um pequeno passo de desconforto para que você comece a criar as mudanças necessárias para que isso não mais aconteça. É claro que nós não temos domínio sobre o tempo, não temos domínio sobre pragas, a gente não tem esse domínio e isso é natural. Mas como eu posso passar por esse momento sem entrar numa tempestade de sofrimento? Porque o que a gente viu durante a pandemia foi justamente isso, né? As pessoas elas se sucumbiram pelo período do sofrimento. Muitas delas criaram certas situações que elas achavam irreversíveis e quanta destruição consigo mesmo. Só que se ela percebesse que foi as próprias escolhas dela que levaram ela até um ponto determinado, ela poderia muito bem enxergar, se entender, se compreender e começar a ter novas atitudes para que ela pudesse sair daquele lugar de uma forma transformadora, de uma forma diferente. Mas isso cabe muito a cada um, aquilo que a pessoa sente, aquilo que ela está realmente passando, aquilo que ela pode realmente tomar como autorresponsabilidade para poder seguir em frente. Que ela pode tomar uma autorresponsabilidade vem junto com o poder das escolhas. Exatamente. Se a gente não se torna responsável pelo que a gente está escolhendo, que vida é essa que a gente está levando? Uma péssima vida, né, por sinal. E se, percebendo que muitas vezes as pessoas falam, chegam para mim e dizem sobre a ansiedade, né? Até as crianças. Então, se você não percebe a responsabilidade do que você vem sentindo, do ambiente que você convive, tudo, você vai ter esses distúrbios, a insônia, a ansiedade, o estresse, e cada vez mais em menor idade. Então, a responsabilidade do que a gente está fazendo na vida está servindo como exemplo para os menores. Você, como disse, pai de uma menina. Então, a gente não ensina pela fala, a gente ensina pelo exemplo. Sim. E se o seu exemplo não é um exemplo digno de seguir, e você não está percebendo isso, em que lugar você está? Muito perdido, por sinal, né? Porque se você não tiver consciência do que você tem feito com você mesmo, você não pode dizer ao outro que ele está errado ou não. Porque quem lhe dá o direito de realmente falar isso se você, primeiramente, não sabe o que você tem feito com você mesmo, né? Então, a partir do momento em que você entende que suas atitudes falam mais alto do que qualquer palavra que você diz para o outro, você começa a tirar o olho do outro e começa a se olhar. Isso que é o mais importante. Quando a gente tem essa consciência de se autocuidar, é justamente você estar fazendo algo revolucionário com o todo. Sempre eu falo para as pessoas que você não pode pensar no outro ou transferir a responsabilidade para o outro. Você tem que começar a se enxergar primeiramente e fazer com que a sua transformação, o seu ser, comece a criar uma mudança. Porque é a partir de você que as coisas acontecem, não é a partir do outro. A gente sempre pensa, ah, não, quando o outro mudar, ou quando aquela situação chegar, aí sim eu fico alegre, ou fico triste, ou enfim. As pessoas sempre projetam para fora e nunca olham para dentro primeiro para realmente mexer com o que tem que ser mexido, começar a escolher e a ter atitudes realmente que vão fazer a transformação acontecer. Então, esse autocuidado que a gente colocou aqui como um título é justamente um fator muito determinante para as transformações que estão ao nosso redor começarem a acontecer. Por quê? Nós estamos tomando conta primeiro de nós. E isso é muito importante. Primeiro, tudo vai começar na gente. Então, eu me acolho, eu me sinto, eu vejo como eu funciono, eu começo a analisar quais os sentimentos vão surgindo em determinadas situações que acontecem na minha vida e a partir de ali eu começo a realmente ser intencional nas minhas atitudes, para que eu não seja mais simplesmente uma pessoa automática, né? Então, se eu recebo um tapa, eu vou dar um tapa. Eu preciso fazer isso? Não. Se você tiver uma nova referência, uma nova atitude, um novo modelo a se seguir, você pode muito bem mudar a sua atitude. Cabe a você realmente reconhecer certas coisas dentro para que as coisas vão se transformando para fora. E eu acho até interessante, quem puder trazer papel e caneta aqui, isso é muito importante. Por quê? Quando você volta para você, né? Então, o contexto do autocuidado é primeiro voltar para si.
Quando a gente volta para o nosso interior, a gente percebe, a gente deixa de ser tão reativo. Porque o Sim. reativo é que cria situações de autossabotagem, ciclos repetitivos na vida. A gente tem que ter o freio de mão. Então, parar de esperar que o outro mude, como você disse, né? Parar de esperar que o outro mude para a gente mudar. E sim observar o porquê que eu me reajo sempre dessa mesma forma. Por que eu sinto raiva sempre nessa mesma situação? Raiva de quê? É raiva da pessoa, raiva da situação, raiva de mim? Porque às vezes Isso. as emoções passam e a gente nem se questiona porque as emoções estão passando. Sim. E as emoções que são as emoções mais elevadas, a paz interior, a plenitude, a alegria, a felicidade, ela nem passa mais. Por quê? Porque é tão reativo tudo que a gente faz que se torna uma descarga elétrica. E vira uma frequência constante no sentimento, em tudo. E a gente acha que frequência não é uma coisa que é real na nossa vida, né? Quando você falou sobre essa descarga, né? Eu lembro muito bem que quando eu não tinha esse autoconhecimento daquilo que eu sentia, não olhava para minhas emoções, simplesmente só reagia durante as situações que viam, eu comecei a perceber o quanto, além do meu corpo, o meu ser por completo se transformava. Então, toda vez que você pensa coisas ruins, tristeza, amargura, ansiedade, esse descontrole todo, a sua energia baixa demais. E parece que você não tem forças para poder mudar a situação. Por quê? Você simplesmente se aloca naquele lugar e fica. É natural do ser humano que tem sente essa frequência e permanece nela ficar sem energia. Porque realmente é uma frequência muito ruim. Você se deixa muito quase em stand-by ou praticamente parado. Mas a partir do momento em que você pensa da seguinte forma: calma, pera, respira, vamos entender o que está acontecendo. Por que eu estou tendo esse sentimento? Por que está acontecendo isso comigo? A gente tem muita dificuldade de se fazer perguntas. Aliás, a gente tem dificuldade de fazer perguntas em termos gerais, né? Então fica muito difícil você começar a se questionar. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, eu passo algo para ela, ela fala, não, mas eu não sei se eu sou capaz. Eu falei, mas você já tentou? Criança não tem isso, né, cara? Você já tentou? Ô, Brunão, olha ele aí, ó, o Bruno, meu amigo. Satisfação em tê-lo aqui, viu, meu querido? É isso aí, mestre dos exercícios. E mestre de ajudar as pessoas a se conhecerem através da atividade. Mas aí, né, continuando aqui, Levi, sobre essa situação, é justamente isso. A pessoa, ela começa a falar, ah, não sou capaz, tá? Mas por que você não se sente capaz de? Se você nem tentou. Aí a pessoa para, porque ela começa a refletir. A partir desse momento que você começa a refletir, aí você vai entendendo que realmente é necessário observar. Poxa, eu tô tendo esse sentimento, por eu ter esse sentimento, meu corpo automaticamente vai criar uma proteção sobre aquilo. Agora, se eu não olho para o meu sentimento, se eu não olho para a minha emoção, se eu não começo a me perguntar sobre as coisas, eu vou piorando a situação. Porque tem muita gente que quando erra, acha aquilo a pior coisa do mundo. Tem uma sensação terrível, parece que nunca pode errar. E aí vai só piorando, ela vai só se fechando, ela vai só cada vez mais se tornando um recluso numa caverna, porque ela tem tanta vergonha do erro que ela não se permite errar. E desculpa, se você não tenta, se você não vai para cima, se você não consegue realmente entender que eu errei, mas eu posso contornar essa situação e progredir para um lugar melhor, que é uma coisa simples, não, eu deixo o meu sentimento, a minha emoção vir à tona e me bloquear. E isso é terrível, porque você começa a achar que é incapaz. Então, a incapacidade da pessoa muito mais vem pelo fato dela, às vezes, sentir vergonha do erro, ou pelo fato dela achar que ela não tem merecimento de chegar até ali, e acaba se deteriorando num sofrimento que é tudo criação da cabeça dela. Que, na realidade, o que ela precisa é se movimentar, se testando, ajustando a rota, e ela vai vendo que ela vai cada vez mais progredindo. E aí sim muda o pensamento, porque é no movimento que você muda os seus pensamentos. E as coisas vão continuando cada vez mais a fluir. É muito interessante, né? Você estava narrando e eu lembrei de um vídeo que eu vi ontem e hoje no Instagram. Uhum. Eram acho que 4 ou 5 moleques que estavam dentro de um buraco.
Aí eles queriam correr em círculo para conseguir sair do buraco. Dois tentaram e não conseguiram. Um deles pegou impulso, fez o movimento e conseguiu chegar lá em cima. E isso que você está falando sobre o erro e a perfeição, que é uma coisa que o humano ele exige demais dele, é o acerto na vida, né? E se aperfeiçoar em alguma coisa é o movimento contínuo. Uhum. Então, se você não tem um movimento contínuo, porque para acertar a gente erra muitas vezes, é que nem andar de bicicleta. Você vai Sim. cair para aprender a andar. Se você não cair, é que nós somos pedras preciosas que precisam ser lapidadas. A gente não veio aqui brilhando, a gente veio para aprender a brilhar, Sim. a se lembrar de brilhar. Então, não se permitir fazer o movimento, temos que muitas vezes fazer como criança. E a gente não faz, a gente parece que a gente cresce e a gente encolhe na coragem. Isso. O que a gente não faz, Elane, é o que a gente. Na realidade, é o que a gente mais faz. Primeiro, a gente tem dentro, isso eu falo muito que é da cultura brasileira. A gente tem o campo do imediatismo. Uhum. Isso é terrível. Porque a gente cria uma coisa que precisa ser natural em artificial. Por que eu falo isso? Porque é natural que quando você vai fazer algo novo, quando você vai fazer coisas novas, você não vai acertar de primeira. Uma pessoa que praticou tal coisa durante tantos anos, ela vai ter muito mais experiência de uma pessoa que está começando. Ah, mas tem gente que é fora da curva? Sim, existem pessoas que são fora da curva, porque elas são talentosas, elas nasceram com um dom. Mas o fato é que se essa pessoa não praticar, não se movimentar, não estar ali lapidando, ela nunca vai chegar num potencial muito maior. Ela nunca vai saber o quanto ela pode muito mais. E nós temos que entender que é tudo natural na vida. Se eu vou começar a andar, uma criança já não sai andando. Ela vai, trupica, levanta, vai, trupica, levanta, vai se equilibrando, vai se acertando, até que uma hora ela está andando normalmente. E a gente fica muito receoso com as coisas quando a gente vai fazer. Né? Para qualquer coisa na vida. A gente está falando aqui um pouco de exercícios, um pouco do movimento, mas para qualquer coisa na vida, você não precisa criar esse bicho de sete cabeças achando que você vai fazer de primeira e vai dar tudo certo. Ah, eu vou começar a falar e vou falar lindamente em público, ou eu vou falar lindamente numa live como essa. Por quê? Porque eu posso, sim, você pode, mas você tem que entender que só a prática vai te levar cada vez mais à melhora daquilo. Só a prática vai te fazer cada vez mais entender o que você precisa ser ajustado naquilo para cada vez mais você se aperfeiçoar. Então, se autocuidar, né, criar esse movimento do poder da escolha, é cada vez mais mostrar para si quais as coisas que eu tenho colocado primeiro antes de mim. Quais os nãos que eu tenho falado para mim e diz sim para outras coisas. Né? Quantas coisas nós, no nosso dia a dia, a gente faz muito mais para outros ou para coisas e às vezes esquecemos de nós. Porque é muito fácil eu, por exemplo, sair de casa para ir trabalhar, porque é uma responsabilidade que eu tenho, né? Ir lá trabalhar, não sei o que, blá, 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 blá. Mas aí eu tenho que ter um propósito nisso, eu tenho que ter uma identidade nisso, eu tenho que ter aquela coisa assim, eu sei quem eu sou. Não é a minha profissão que define, não é aquilo que eu faço que me define. Eu primeiro sei quem eu sou, então eu me autocuido nesse lugar. Porque se eu tiver que transitar para outra área, se eu tiver que transitar para outra coisa, isso vai ser natural e precisa ser natural. Agora, a partir do momento que eu acho que, não, é aquela coisa assim, a gente sempre coloca que as coisas que fazemos determinam quem nós somos e está errado. Porque senão a gente vai se perder naquilo que nós somos realmente. E aí a gente não vai trazer o nosso potencial gigantesco que existe dentro de nós. Que é esse poder de se transformar, de se transitar, de cada vez mais se mover, de ir muito mais além do que imaginamos. Então, é isso que nós temos que cada vez mais perceber e estar atentos, né? E aí se diz a prática, né? A gente precisa ter a mudança da conduta, praticar uma nova coisa. E Uhum. deixar de praticar a reação, os sentimentos sobre as mesmas situações. Uhum. Porque tem que trocar. Não é só tirar
eu não posso mais ser reativa. Beleza, eu não vou ser mais reativa. Mas eu vou colocar o que nesse lugar? Muitas vezes a gente precisa colocar uma oração, começar a chamar o outro na mente como abençoado, parar de colocar em lugar de maldição dentro da gente, porque a gente faz muito isso. Faz. Só você sabe o inferno que você faz dentro de você, né? A gente faz isso lindamente. Porque se aqui fora não tá bom, e lá de fora é 10% do que está acontecendo dentro, então... E ainda o Eduardo falou aqui, as pessoas têm receio do julgamento dos outros. É uma grande verdade, a validação também se torna importante quando você não sabe quem você é. Porque em tudo que você falou, você trouxe várias vezes quem eu sou. Uhum. Quem me define é o que eu sou. Deixar de ser os rótulos que te colocaram. Uhum. Entender quem é você de verdade, diferente dos rótulos. Profissões, pai, irmão, filho. Você é um ser divino. E único. Não tem ninguém igual. Por que você quer viver que nem manada? Então, essa autoobservação e respondência é muito importante, gente. Quem eu sou? Onde eu estou é onde eu quero estar? O que está me segurando aqui? Qual a escolha que eu tenho que fazer por mim que eu estou adiando há tanto tempo? Trago mais perguntas. Eu busco saúde quando eu procuro médico ou quando eu procuro coisas mais conscientes e saudáveis para a minha vida? Sim. Parar de terceirizar. Parar de terceirizar, porque deixa de fazer sentido. E se você tem essa referência de quem é você, a sua bússola interior, se ela está perdida, uma hora ela vai chegar. Quando você começa a sair do lugar onde você se sente fechado, né? Quando você falou, a pessoa não faz movimento, ela vai se fechando, porque nós temos uma energia expandida. Além disso aqui, tem a nossa aura. Em todo o contexto que a gente está, e outra pessoa está menos de 1 metro da gente, nós estamos trocando energia. Então, qual é a energia que você está se apresentando no lugar? Qual a energia que você foi dormir ontem? Qual a energia que você acordou hoje? Essas perguntas que a gente tem que fazer pra gente, porque a gente passa pelos lugares, a gente encontra as pessoas. Cada olhar que a gente troca, a gente tem conexão com a alma. A gente estava conversando um pouco antes da live, né? E a gente falou sobre a alma. Entender o contexto no geral, não é só cuidar do corpo, comer saudavelmente. Tem que ter um tempo para observar o teu ser divino dentro de você. Sim. Entender que isso é um templo. E o altar está no teu coração. Onde está teu coração? Tua alma vai estar onde estão teus pensamentos. Aonde estão os teus pensamentos? Se você não para observar. Exato. Então é um tempo profundo, parece que é cansativo, mas cansativo é viver uma vida sem sentido. A energia gasta demais energia desnecessariamente. Aí De Carvalho falou aqui, às vezes, dependendo da aprovação de outras pessoas, isso acaba mudando o seu ser. Não que mude. A gente acaba se lapidando quando a gente usa a lente do outro, a gente vai se lapidar através do olhar do outro. A gente tem que saber qual a lente que a gente tem que usar. Se eu quero ser a Elaine, eu vou usar a minha lente. E muitas vezes a gente tem que fingir que nem ouve alguns comentários. Sim. Porque palpite, todo mundo gosta de dar. Mas seguir na linha, a grande evolução não é o que a gente muitas vezes ensina para o outro. É o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Né? Sim, sim. E assim, esse negócio da aprovação dos outros é muito louco isso. Porque quando você pergunta para a pessoa quem ela é, ela fica com muita dificuldade de falar de si mesma, né? Porque ela não tem uma identidade criada dentro dela. Então aí você começa a criar uns questionamentos, principalmente quando ela tem algumas falas, né? Do tipo, eu tenho muita dificuldade, porque sempre quando eu vou fazer algo, alguém vem e me fala alguma coisa. Meu sobrinho está aqui na live, ele sabe muito bem disso, que a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essa parte do que o outro fala para mim, do que o outro me incentiva, do que o outro diz, né? E uma coisa que eu sempre falo para ele é assim, cara, se você não criar o seu alto valor, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Essa é a realidade.
Porque se primeiro você não olhar para esse lugar de que realmente você tem valor, você é uma pessoa que é diferente, você é uma pessoa que realmente faz diferença nessa terra, você nunca vai conseguir com que o outro enxergue isso. E aí você, quando vai para os outros, está fazendo algo, aí vem a pessoa e fala assim, não, que tem que ser assim, que tem que ser assado. É aquela questão do julgamento que foi dita aqui pelo Weber. A gente fica muito mais por aquilo que o outro diz e não por aquilo que nós queremos ser. Porque às vezes a gente até tem o desejo, entendeu? Tem o querer, né? Porque o desejo é diferente. Eu tenho o querer de ser algo. Ah, eu quero isso na minha vida, né? Vamos dizer assim, eu quero chegar no final do ano mais magro, mais malhado, melhor performado, enfim, eu quero isso. Mas no fundo, o seu desejo está mais ligado porque a outra pessoa diz. E aí você não entende isso. Por quê? Você não se valoriza, você não se ama, você não se cuida, você não olha para si, você não olha para sua alma, não olha para os seus sentimentos, não olha para a sua emoção e começa a realmente entender que assim, cara, eu estou entregando tudo o que eu sou para que o outro fale que eu quero, o que eu supostamente deveria ser. Ao invés de eu olhar para mim e falar, olha quem eu sou hoje, olha o que eu posso cada vez mais ser, olha o quanto de coisas eu posso explorar dentro de mim para poder cada vez mais voar, né? Chegar em altos níveis. E aí o que acontece? Se você realmente não fizer isso com você, não tomar as rédeas da sua vida, desculpa, vai ser difícil você mudar as suas atitudes. Porque primeiro você não está querendo olhar para esse lugar de verdade. Você está ainda muito enfadado, porque aí você começa, você tem até aquela motivação, né? As pessoas gostam de ser motivadas para algo. Então, ela pega a fala de alguém e se motiva, e vai, pá, começa. Só que isso é contínuo, é constância, é fazer um passo de cada vez. Só que pelo fato de que vão existir as pessoas que vão te julgar, que vão falar coisas, que vão dizer que você não consegue, que, enfim, vai acontecer de tudo. Se você não está convicto dentro de você, você vai ouvir de novo essas vozes e aí vai começar a parar. E aí parece que tudo aquilo que você começou a construir não serviu de nada. E não é que não serviu de nada, é que primeiro você não está olhando para aquilo que tem que ser olhado. Você não está realmente mudando aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Então, quando você começar a se amar, a se valorizar, a saber o quanto de potencial, de energia, de espiritualidade existe dentro de você para ser explorado, coisas vão acontecer muito maiores do que você imagina. Mas é preciso olhar, é preciso realmente buscar esse lugar, enxergar, começar a criar os questionamentos necessários para que você comece a progredir e ter as atitudes firmes, de uma forma intencional e não mais de uma forma só por falar. Não, você vai ser intencional na sua fala, você vai ser intencional nas suas atitudes. E vai repetindo isso dia após dia, porque você já entendeu quem você é. E aí, automaticamente, você vai começar a fazer. E nesse fazer, você vai conseguir chegar onde você deseja. E não precisa ter metas muito distantes, né? Não! O que acontece é, eu estava aqui pensando, enquanto você estava narrando, sobre o exemplo que a gente teve, né? Muitas vezes você vem de família que não, pai e mãe que não tem amor próprio, que não sempre tiveram muitas obrigações na vida e nunca tiveram esse tempo para cuidar de si. Então você não viu isso de perto. E você acaba não aprendendo a fazer o movimento. Então, muitas vezes, você precisa buscar ferramentas para que você consiga fazer esse movimento. Ter esse olhar para dentro de si, porque por mais que a gente fale que a gente tem que saber quem a gente é, dentro da criação que a gente teve, muitas vezes nos ensinaram a olhar primeiro para o outro. Então, precisa Uhum. dessa desconstrução. Então, não é o correto primeiro eu pensar no outro, depois vir? Não, não é. O correto é você pensar primeiro em você. Porque aí você se torna melhor para olhar para o outro. Aí teve mais um comentário aqui de Carvalho, que é exatamente. E isso acaba impactando na sua energia, porque quando você muda pelo outro, você se desgasta internamente. Quando a gente deixa de ouvir a nossa voz interior, que é a direção da nossa mudança e da nossa evolução, para ouvir o outro, você vai perder energia. É natural.
Então vai ficar sem energia, vai ter esse desgaste. Que nem você falou do cansaço quando não está fazendo escolha nessa mesma direção. DJ Tancredo falou que conversou com você sobre o assunto que a gente estava falando aqui agora, ontem, e sempre que estou melhorando, sempre está melhorando com as suas dicas. É isso. Então é interessante quando a gente pega essa responsabilidade e olhando para o eu interior e escuta a nossa voz. Pode não ser de imediato que você vai escutar essa voz, porque para escutar essa voz existe a frequência. É uma rádio. E a frequência que fala dentro da gente, ela tem a sintonia e o volume do nosso interior. Se a cabeça da gente faz muito barulho, a gente não vai ouvir essa frequência. Aí a cabeça faz muito barulho, a gente espera mais que o outro fale o que a gente tem que fazer. Oi? Como está a tua vida? Se é esse o lugar que você está. Então a ansiedade faz parte, as coisas vão saindo, os colapsos, né? As coisas vão saindo da regra para que você tome um choque e perceba. A cura pode ser pela dor ou pelo amor. Então, olhando para si com amor e respeitando o seu tempo, a sua frequência e principalmente a evolução de cada um, porque o que eu falei aqui, muitas vezes é melhor a gente nem ouvir o que está sendo falado do outro lado. Por quê? Vai atrapalhar você fazer uma escolha. Por exemplo, você fala para mim assim, você tem o sonho de comprar um carro. E você tem o sonho de comprar um carro preto. Aí tu vem pedir a opinião e eu falo, não, compra o prata. Aí você, com esse sonho, para e se questiona. A força da potência que você colocou no sonho caiu. É isso que a gente faz quando a gente ouve o outro. Então, ouvir o nosso interior é fundamental. Mas ouvir, muitas vezes, tem que desconstruir o que nos ensinaram. Sim. Porque nós estamos em outro tempo. O tempo de hoje, as coisas chegam... Tudo é fast, tudo chega rápido. É comida rápida, é serviço rápido, é tudo rápido. E não é na velocidade que as coisas acontecem. Porque Exatamente. A sequência do milagre, ele acontece no presente. E a gente tem pressa. Quanto mais pressa a gente tem, menos milagre a gente está recebendo. E muitas vezes a gente fala com as pessoas falam assim, nossa, eu tô na maior correria. Esse não está recebendo milagre. Pode ter certeza que não está recebendo milagre, porque não é nessa frequência que ele vibra. Não é. É terrível, né? Porque às vezes quando a gente começa a se enxergar, a realmente começar a vivenciar coisas assim de uma forma mais profunda, a gente começa a ver quanta besteira a gente faz na nossa vida. De monte. E é automático, é natural, porque tá tão intrínseco, né? Tá tão habituado dentro do teu ser certas coisas que você nem percebe. Teve uma vez, eu estava conversando com a minha aluna, aí ela falou assim, eu não estou conseguindo chegar onde eu quero, não sei o quê. Eu falei, tá, você já começou a parar para pensar no que você faz? Porque até durante a aula, às vezes, você tá a 1000 por hora. Ela falou, por quê? Ela falou, aí eu falei, você já pensou, quando você está fazendo exercício, que músculo que está sendo ali realmente mexido? Ela, não, mas é lógico, a sua cabeça está longe. Você sempre está pensando nas coisas, você sempre está pensando no que vai fazer, você nunca para no agora. Aí automaticamente você nunca vai entender aonde está o erro. O que você tem feito para que você não... Porque às vezes as pessoas elas começam a praticar assim, eu preciso começar a me exercitar, eu preciso comer melhor, eu preciso, enfim. Aí ela começa a ter uma mini consciência do que ela faz, uma mini consciência. Por que eu falo isso? Ela só vai começar a realmente enxergar passo a passo o que ela tem feito quando ela parar no agora dela. No agora, como a gente está aqui. A gente está totalmente no nosso agora. Eu não estou pensando no que eu vou fazer amanhã. Eu não estou pensando se alguém vai chegar ou não vai chegar em casa. Não, eu estou aqui completo, pleno no agora. Sabendo realmente o que eu estou falando, o que eu estou dizendo para todas as pessoas que estão aqui, ou que vão passar, ou que já passaram.
Eu estou realmente pleno nesse lugar. Mas grande parte das pessoas aqui, às vezes estão nos ouvindo, podem estar ouvindo. Porque tem uma diferença de escutar e ouvir, né? Então, às vezes as pessoas, elas estão só assim, ó, ouvindo um monte de coisa, né? Só que elas não estão conscientes do seu pleno no agora. Aí às vezes você fala assim para a pessoa, o que você comeu hoje? A pessoa para, o que eu comi hoje? Aí ela vai entender o que ela comeu. Ah, eu comi isso, comi isso. Eu falei, mas teve no intervalo mais alguma coisa? Ah, teve. Eu falei, nossa, quanta energia você está consumindo, hein? Então nós vamos ter que gastar bastante aqui. Aí a pessoa começa a entrar dentro dela. Ela começa a se vir pro agora, porque a gente é muito atemporal na vida. Muito atemporal. As pessoas estão muito na frente, né, por coisas que hão de vir, ou estão lá atrás, por coisas que já passaram, ficam remoendo coisas, né? Aí ela não consegue entender que ela só precisa de no hoje, aqui nesse momento. Você só tem que fazer algo hoje para você. Não pensa no amanhã e nem no que passou, só pensa no agora. O que você pode fazer agora por você? Quais as coisas que você realmente pode, nesse minuto, começar a dizer sim e para as outras coisas não? Que cada vez mais você consiga chegar onde você deseja. Trazer esse nível de plenitude que é muito difícil para as pessoas, porque as pessoas acham, não, mas está tudo bem. Bem, se está tudo bem, por que você está reclamando da vida então? Seria muito... Deveria ser tão natural a gente viver no presente, né? A gente tem que É, ensinar a viver no presente. A gente tem que aprender a viver no presente. Sendo que o presente já é tudo que a gente tem. A gente não tem passado nem futuro. sim, Só de pegar isso para si e falar assim, não, eu vou ficar aqui 20 dias tentando viver no presente. Porque precisa de um esforço para fazer isso. Isso é a única coisa que a gente deveria estar fazendo. Precisa de um esforço para você prestar atenção na respiração. Olha, a respiração que te mantém de pé. Precisa de um esforço para você cuidar desse corpo. Que é a única coisa que você tem, nem isso você vai levar daqui. Mas você vai levar a responsabilidade do que você fez com isso. E é importantíssimo entender isso. A responsabilidade no que a gente está escolhendo, do que entra e do que sai. Nós somos mensageiros divinos. Todos nós, toda alma que está aqui com o pé nesse planeta. Nós somos mensageiros divinos. O que sai da tua boca para o outro que não é a mensagem divina. O que você planta no teu coração, erva daninha ou erva divina? Então a gente tem que entender a responsabilidade de tudo. Geral. Geral. Do eu. Para depois a relação com o outro. E a relação com o outro tem que gerar gentileza. Tem que gerar caridade. Tem que gerar amor. Se você não está vibrando nessas 3 frequências, você está que nem zumbi nesse planeta. Quando vamos acordar? E observar essa responsabilidade no poder das escolhas. Então, sim, quando a gente olha para o autocuidado, esse autocuidado, se ele não começar por você, e você não melhorar a sua relação com o outro, porque muitas vezes as emoções vão reverberando em doenças, seja no físico, ou seja no lar, ou seja no trabalho, porque a gente não percebe a gente e nem o outro. E para perceber o outro dentro do melhor dele, a gente tem que estar no nosso melhor. sim. Qual o primeiro ato que você pode fazer de melhor para você? Muito simples. Tomar água, se hidratar, fazer o exame de consciência antes de dormir. Porque às vezes pessoas que não foram criadas dentro de nenhuma doutrina, não entenderam o que era uma oração, ou que seja um rezar, qualquer coisa desse tipo, o exame de consciência é a melhor oração que a gente pode fazer antes de Sim. deitar. Como foi meu dia? Porque que nem você relata, e muitas vezes acontece também quando eu estou conversando com alguém,
que você comeu no almoço? Almoço? Tipo, 5 da tarde, não faz muito tempo. Não lembro. Como você não lembra? Esse dia é um presente que Deus te deu, você está passando no dia fazendo o quê? E o dia está mais curto mesmo. Colocar algumas coisas no dia a dia é fundamental. É fundamental. Amanhã eu vou ser melhor nisso. Quando você faz o exame de consciência à noite, você consegue saber o que você precisa melhorar no dia seguinte. Sim. Agora, se você não faz, a vida vai se tornando um automático. O programa que você ouve é automático, trabalha as mesmas conversas. E aí é muito interessante também na relação com o outro. Quando a gente começa a se autodesenvolver, a nossa energia muda, as pessoas que estão à volta também vão mudar. A tribo vai mudar. E às vezes a gente fica num conflito muito grande dentro da gente, principalmente quando a gente, que nem alguém comentou, o julgamento, o valor que o outro dá pra gente, que a gente se preocupa. Então você vai ficar perdido se você não fizer o passo a passo, com constância, com disciplina. Ser humano é muito legal. É muito legal. Olha todos os superpoderes que a gente tem. Trazer vida para esse planeta, ser semente de vida. Pensar, ouvir, cantar, dançar. A gente tem superpoderes. E quanto a gente usa isso a nosso favor e a favor do outro? Entrar nesse lugar, né? Perceber a sua frequência. Perceber quem você é. E assim, eu falo, ensino, e todos os dias eu pergunto para mim: quem eu sou de verdade? Porque a gente muda com muita frequência. As coisas que vão lapidando a nossa vida faz a gente mudar. Faz. Faz. Eu vi umas fotos que até coloquei no status do meu WhatsApp, que eu peguei até no Instagram, onde tem uma menina, um gato no meio de uma amarelinha. Pula amarelinha. Eu Aí tá bem vi. no meio. Embaixo é o inferno, em cima é o céu. E o gato olha pro inferno e fala assim: eu não sou mais aquele que estava ali. É real, a gente muda. E essa frequência muda. Muda tudo à nossa volta. Muda quem tá, quem fica, quem sai, quem chega. Então é muito maravilhoso ter essa oportunidade de ter a mudança a nosso favor. Mas a mudança Sim, ela só acontece com o movimento. Só exatamente. sem movimento, você está se enganando. Está se enganando. Seja andar, caminhar na natureza. Fazer um piquenique com teu filho no parque. Se você vive num lugar onde é prédio, fica longe de um monte de coisa, faça pelo menos uma vez por semana um contato com a natureza, gente. Descarrega as energias. Põe o pé na grama. Porque é muita luz, é muita tecnologia full time. E a natureza vai ficando É. onde? No vazio que morre? Na entrada da Pois casa? é. E faça um favor, não deixa a tecnocracia te dominar. Porque assim, por mais que a gente está usando aqui, né, a tecnologia para poder fazer essa live, poder espalhar semente, a gente não pode deixar isso dominando nós 24 horas do nosso dia. A todo momento, em lugares que a gente não deveria estar usando, a gente está usando, né? Uma coisa que uma pessoa falou para mim, e isso é muito real. As pessoas não estão mais à mesa juntas. As famílias não estão mais à mesa juntas. Elas estão na mesa, mas elas não convivem na mesa. Porque cada um está no seu celular, cada um está no seu mundinho. E isso é terrível. Isso só vai destruir cada vez mais aquilo que não precisa ser destruído. Nós temos que começar a realmente a olhar para certas coisas, né? Ter esse poder de escolher de uma forma que não nos deixe autodestruir. Porque é isso que a gente está fazendo conosco a cada dia. Ah, é bobagem que você está falando. Vai por mim. Depois que acontecer algo terrível lá na frente, principalmente para as gerações que vêm. Eu tenho uma filha e eu tento zelar muito pela vida dela. Toda vez que eu erro, eu peço desculpas. Se eu sou grosseiro, às vezes, se eu fiz algo que mexeu com a vida dela, porque eu sou o responsável em ensinar um caminho. Não é somente a escola ou outras pessoas. Eu, como pai dela,
a mãe dela, nós somos responsáveis em ensiná-la o caminho. E se a gente realmente não começar a ter atitudes que mostrem para ela que nós somos sim, imperfeitos, mas que podemos ser melhores a cada dia, ela vai entender o que é ser misericordioso, o que é ser generoso, o que é ser amável, o que é ter bondade, e que entender que nem tudo vai ser perfeito. E tá tudo bem, vai ser o melhor que a gente pode. Mas a partir do momento que eu me torno uma pessoa autoritária, arrogante, que tem que ser tudo do meu jeito, que tem que ser. Meu, você está indo para um lugar que só vai cada vez mais se destruir e você vai achar que está liderando alguma coisa. Não está liderando nada. Você só está deixando as coisas piorarem. Então, sempre tenha no seu coração essa autoanálise que foi colocada aqui pela Elaine. Todos os dias na sua vida, se for possível. Faça uma autoterapia com você. E se você não conseguir fazer autoterapia, faz uma terapia com a Elaine. Eu tenho certeza absoluta que esse confronto vai ser bom. Tá, teu áudio sumiu no final. Não é que entrou uma ligação aqui, mas é que o que eu estava falando é que se a pessoa não tem Ligaram de novo. de fazer uma autoterapia, é bom ela ter um confronto com alguém. Então alguém tem que. Sim, e é interessante isso, porque é nesse confronto que você vai se olhar. Nem que seja se confrontando. Sim. Você me dá 2 segundinhos que eu já volto? Eu sei que a gente tem 12 minutos aqui, é rapidinho. Vai lá, e pode ir. Já Sim. volto. Falando sobre o confronto e esse olhar divino que a gente tem que ter para nós mesmos, é um novo conhecimento que você tem que buscar com você. Olhar com mais carinho. Perceber você no dia a dia, perceber quando você está no trabalho, como está o seu coração, como está a sua respiração. Se você senta para comer, está presente enquanto está se alimentando, agradecendo aquele alimento. Então, é buscar estar no agora, como o Carlos tinha comentado aqui antes. Então, é no agora que você vai receber o que você precisa, que você vai se sentir. Então, se em tudo que a gente falou aqui, a gente conseguir plantar essa semente de você olhar primeiro para o seu eu, perceber você no dia a dia, fazer novas escolhas mais conscientes, seja no que você fala, a leitura que você lê, o que você assiste, o tempo que você fica no celular, como que você se apresenta numa conversa, porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: o meu marido reclama muito que eu acabo sendo grosseira. E eu não acredito que eu sou grossa. E eu falo para a pessoa: grava quando você estiver conversando com ele, perceba como você fala, perceba como você fala no trabalho, onde você tem mais comunicação, como que você se apresenta. A gente não percebe como a gente se apresenta em todo o contexto. A gente não percebe muitas vezes quando sai de casa para trabalhar, tá com aquela cara ranzinza. Então, colocar um sorriso nos olhos, olhar para as pessoas com um sorriso nos olhos. Se você não mudar a tua frequência, ninguém vai mudar. Não vai chegar ninguém no cavalo branco para mudar. Então, esse é o melhor caminho. Esse vigiado que está aqui na mente é o maior treino que a gente pode fazer pela gente. Por quê? Como você trouxe o seu exemplo, o meu também não foi diferente. Eu comia certinho, suplementava, fazia exercício 7 dias na semana. Foi preciso eu entrar em colapso com uma depressão, por um luto, para eu perceber que eu não percebia o que passava na minha mente, que eu não percebia a ansiedade que eu tinha. Eu cheguei na depressão e cheguei no pânico. Eu engordei 16 quilos em 8 meses. Nossa. Eu cheguei a ficar até no alcoolismo, por tanto fundo do poço que eu estava. Porque nunca fui fã. Durante 8 meses, eu precisava tomar o vinho para dormir. Então, você sai tão fora da sua bússola interior, tão fora da sua bússola interior, quando você não percebe e não vigia os seus pensamentos, e você não percebe
a intensidade do que você sente, ou também a passividade. Porque muitas vezes as pessoas pensam que só aquelas pessoas que são muito intensas, que vivem em colapso, as que são passivas também. E coloca tantos panos quentes que ferve por dentro. Então, se você não tem esse olhar para perceber o teu mundo interior, vai entrar em colapso. Vai entrar em colapso. Na mente, no corpo e no espírito. Porque vive perturbações. E eu vou até de trás para frente, porque nós somos um espírito que vive nesse corpo. E a frequência que está nesse corpo está na nossa mente. Então a gente não ouve os dons do espírito. Porque nós temos dons e talentos. Se você hoje vive uma vida onde você não se sente vivendo um propósito, não se sente usando os seus dons, você não está na frequência divina. Você não está na frequência divina. Então, essa autoanálise, essa busca, porque quando foi minha vez eu precisei de muita ajuda. Muita ajuda. Porque eu era motivação. Eu era exemplo de ser saudável. Mas eu me mutilei de várias formas, até fazendo várias tatuagens na época da depressão. A gente quer sentir dor. Então, esses sintomas escondidos dentro de nós é uma motivação. A comida, o vício. Então, se você não se observa como eu, fazendo escolhas mais conscientes, mudando, buscando mudar, um esforço muito grande no começo, depois isso se torna um hábito, se torna a sua frequência, busque ajuda. Porque se todos nós estamos aqui, como foi falado lá no comecinho, é porque a gente tem propósito para estar aqui. Esse tempo é de tempo de despertar, é tempo de evoluir, é tempo de iluminar. Ainda há tempo, né? Aonde há vida há esperança. Sim, sim, sim. E muita gratidão por cada palavra. Muita gratidão. Imagina. Cada escrita que vocês trouxeram aqui, troca dessa energia, porque não sou só eu aqui, não é só você aí, todos que estão aqui, todos que passam. Eu acredito que nós estamos a serviço de algo tão divino para estar aqui e fazendo tudo que a gente faz, que quando a gente trabalha cuidando do outro, a gente está a serviço. A gente está a serviço. E quando a gente para e observa e vem para o despertar interior nosso, a gente também está a serviço. Porque quando a gente entende que a nossa representação aqui nesse planeta é a representação divina, o que você está representando? Né? Vamos ser mais divinos, vamos ser mais saudáveis, vamos buscar representar o amor. E como o Carlos também trouxe, ser, como você trouxe o exemplo de pai, né? Representar para o menor o exemplo do melhor. Uhum. Porque o desequilíbrio que a gente vê hoje foi porque muitos lá de trás não tiveram esse pensamento lá atrás, não existia ainda. Existia o pensamento de cumprir a obrigação. A mulher é a obrigação com a casa, o homem é o provedor. Hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, uma desconstrução do mundo lá de trás e uma reconstrução do novo eu. Gratidão, Carlos. Gratidão infinita. Imagina, eu que agradeço imensamente pela oportunidade, pela sua vida. Você sabe que eu tenho um respeito muito grande por você, que você é uma pessoa iluminada. Eu tenho certeza que tudo que você passou foi por um propósito real e você entendeu que era preciso e feliz porque você disse sim para você e isso é mais importante, que você disse sim para você mesmo e tem feito coisas extraordinárias. Às vezes as pessoas, é uma coisa engraçada, assim, eu estava falando com um amigo meu isso hoje, às vezes as pessoas acham que o extraordinário só está no momento em que há aquela imaginação, né? Ah, quando eu chegar nesse lugar vai ser o extraordinário. Não, o seu extraordinário já é hoje. Você está com vida, você tem fôlego de vida, você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Você pode ser primeiramente você, né? Cada pessoa que está aqui tem que entender isso. Primeiro é você. Esquece de ser pai, esquece de ser filho, esquece de ser marido ou esquece de ser esposa, enfim. O que importa nesse momento, primeiro, seja você. Se você entender que você precisa ser você em primeiro lugar, as outras coisas vão fluir naturalmente. Porque aí você entendeu quem você é,
o que precisou ser feito realmente para essa identidade vir à tona, sabe daquilo que é preciso ser feito e vai fluir naturalmente em todas as coisas. Porque você vai estar mais atento, vai estar mais ligado com você mesmo. Como a Helene disse aqui, nós somos os três, nós somos espírito, alma e corpo. Quando esses três estão reunidos e alinhados realmente naquilo que é preciso ser feito, ninguém mais pode te parar. Não há mais nem vozes nenhuma que vão te dizer ou que vão de alguma forma te perturbar, porque você já entendeu, acolhe, aceita o que o outro diz. Não, tudo bem, obrigado pelo que você disse, porque é difícil chegar nesse momento, viu? Não é fácil, mas dá para chegar, porque você não precisa mais se incomodar ou não precisa mais sentir algo que de alguma forma te perturba e não deixa você prosseguir para frente. Porque você já se ligou com tudo que é pleno. E aí você só começa a fluir. Então, que esse autocuidado seja emancipado na sua vida com tudo aquilo que foi dito aqui hoje. Que ele seja a sementinha necessária para botar no seu coração e que você expanda essa semente dentro de você de uma forma poderosa para que você consiga realmente chegar aonde você merece. Porque já tem muita coisa que você poderia ter na sua vida e não tem, porque você escolheu não ter. Não foi ninguém, foi você que escolheu não ter. Então, não deixa essa oportunidade passar. Faça por você, tenha certeza absoluta que quando você começar a se cuidar, todas as outras áreas da sua vida vão se potencializar, porque vai ser uma energia tão grande nesse lugar que vai transbordar para as outras áreas da sua vida e você vai poder desfrutar mais do seu ser nessa terra onde nós somos passageiros, porque o nosso lugar não se pertence aqui. Uhum. Gratidão. Espero que a gente possa estar aqui novamente, porque é muito bom quando a gente conversa, muito bom mesmo. Gratidão por todos que chegaram e aqueles que vão chegar. Espero que a gente possa ter plantado uma sementinha de um eu melhor, né? E seguindo nesse caminho, buscar perceber a sua relação com o outro. Quando a gente está nesse eu melhor, a gente busca perceber a nossa relação com o outro. E nesse último minutinho que eu tenho, do tempo que eu vivi minha depressão, uma mensagem que você me trouxe, a gente nem se conhecia, fez a diferença para me tirar daquele lugar de escuridão. Então, a gente pode plantar a semente de luz na vida daqueles que estão à nossa volta. A nossa amizade veio disso. Mais uma vez, gratidão. Gratidão a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, Carlos. Tchau, tchau, querida.